Fazer o bem é o desafio desta segunda-feira e uma realidade tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu insisto muito sobre isso. Insisto sobre o conhecer esses atos, o adentrar nesse livro e perceber a vitalidade desses homens, dessas mulheres que construíram a nossa história. A personagem de hoje, apresentada na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, é Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, era incansável no fazer o bem, no testemunhar esse Deus e praticar a sua fé. Incansável de fazer o bem, mesmo diante da própria prisão, mesmo diante de acusações injustas, porque fazer o bem incomoda. E esses homens, essas mulheres que fizeram a nossa história, para que chegássemos hoje aqui, eles deram a vida de uma maneira radical, porque era impossível permanecer quieto ou calar-se diante desse encontro verdadeiro com esse novo caminho, essa nova verdade, essa nova vida, que era a experiência de Jesus ressuscitado, essa realidade da vida acima de tudo e essa experiência de viver como discípulo verdadeiro de Cristo, porque encontraram em Cristo o Mestre. Então queriam imitar os atos de Jesus, queriam configurar-se na personalidade de Cristo, por isso identidade cristã. Então não era um simbolismo, não era simplesmente um louvor, não, era a vida colocada em prática no dia a dia. Homens e mulheres que testemunhavam através de suas atitudes, de suas ações, esse encontro e essa decisão. Eu quero ser cristão, eu quero fazer parte dessa comunidade. E por mais que eu possa ser diferente do meu irmão, da minha irmã, mas escolhemos o mesmo Cristo. Por mais que possamos pensar diferente um do outro, escolhemos ser discípulo, discípula de Cristo. Ele é o Mestre. Então se congregava nessa força de fazer o bem, se juntavam para fazer o bem, porque queriam caminhar nas pegadas de Jesus. E todo o ensinamento de Jesus, tudo aquilo que Jesus vivenciou, esses homens e essas mulheres queriam também vivenciar. Por isso a alegria, por exemplo, hoje da leitura, onde Estevão está diante do Sinédrio, sendo interrogado, sendo caluniado, porque o bem incomoda. Então se procura uma série de subterfúgios para quebrar o bem. Existe uma série de manipulação, existe aqueles lobos, aquelas lobas com pelinha de cordeiro, mas que por dentro é um vulcão em erupção de maldade, mas se fantasia de santinho e de santinha, mas que querem destruir a realidade do bem, porque não querem ver o bem comum. Então o bem que enxergam é simplesmente o bem que gira em torno do próprio estômago, das próprias vontades. Então isso se torna maldade, porque se eu excluo o bem comum, se eu me fecho para uma realidade que discorda da minha e se torna objeto de competição, de injúria, de perseguição, de maldade, de mentira, de calúnia, que bem que eu estou buscando, a não ser o meu próprio e do meu grupo? Aqui mostra diferente. Aqui mostra diferente. Aqui mostra um homem determinado em fazer o bem porque queria ser autêntico na sua fé, autêntico no seu cristianismo. Por isso não temia que mesmo os guardiães do templo, mesmo
o chefe ali do Sinédrio, contratando pessoas para acusá-lo injustamente, ele não temia perseguição, não temia essa maldade, não temia essas injúrias, independente do que acontecesse com ele, se ele fosse ou não condenado e acabou sendo, se ele fosse ou não morto como mártir e acabou sendo, não tinha sentido para ele se ele deixasse de viver a experiência de fé. Então a morte, a calúnia, essa maldade, esse jogo de intriga não o afetava, porque a sua meta era fazer o bem. Para nós isso é um desafio. Muitas vezes nós nos amparamos no sentimento dos outros. Muitas vezes nós nos desgostamos quando somos contrariados. Muitas vezes nos incomoda o que acham ou deixam de achar de nós. Muitas vezes fazemos o bem esperando o reconhecimento. Isso é um sinal, é um alerta, tanto para você quanto para mim. Você faz o bem com qual motivação? Você busca o cristianismo com qual motivação? Você é cristão, cristã, com qual motivação? Porque se a motivação é Ele, se a motivação é Deus, pode vir o que vier, acontecer o que acontecer, gostar ou não gostar, perseguição, calúnia, falação, mensagenzinhas agressivas, o que for, você vai em frente, porque os discípulos viveram isso, os autênticos. E o próprio Cristo viveu assim. Quando quiseram apedrejá-lo e jogá-lo no precipício, ele passou por todos e continuou fazendo o bem. Façamos o bem. Deus te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.